Deus é óbvio demais, e as suas assinaturas se veem em todos os cantos e todos os lugares. Esse é o tema da minha palestra hoje à noite, as assinaturas de Deus, na terra, no universo e na vida. Deus assinou a sua obra. Outro dia eu estava com o meu aluno e ele diz assim: olha, professor Marcos, Deus bobeou. Nossa, será que Deus bobeou? Era tão fácil, era só ele ter pego uma célula e no cantinho ter escrito assim, ó, made by God. Não resolveria o problema? Mas Deus assinou a sua obra. Assinou de várias e várias formas. Assinaturas indesculpáveis de um grande Deus, porque os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente na sua obra, no seu universo, na terra que ele criou, na vida, nos pássaros e nas flores. E eu mostrarei para vocês hoje à noite algumas dessas assinaturas indesculpáveis que temos colecionado através da ciência. O Ítalo está aí a postos, né, Ítalo? A gente teve um problema, né? A palestra não entrava. Eu fiquei a tarde toda preparando grandes imagens, mas as forças do mal tentaram agir. Mas Deus sempre é vitorioso. Amém. Ítalo, primeiro, olha só, gente. Você, não sei se você já visitou a Capela Sistina. Uma vez eu cheguei bem perto, eu cheguei na porta, queria entrar. Quando eu vi a entrada, era cara demais. Desisti. Mas talvez alguns aqui já estiveram na Capela Sistina. Você chega lá, olha para o teto e você vê essa grande obra de arte. Você viu o artista pintando? Não viu. Mas você sabe que um grande pintor, um grande ser de extrema inteligência, capacidade, pintou essa obra. Talvez você conheça um pouco da história da arte e saiba que foi Michelangelo. Mas você não estava lá. Mas na obra vemos assinaturas claras de um grande pintor. Talvez você possa pensar assim, não foi alguém. Tinha um monte de lata de tinta, alguém passou correndo e deu um chute na lata de tinta e as tintas espirraram na parede. É uma outra possibilidade, não seria? Mas é óbvio demais que um grande autor, um grande pintor, pintou essa obra. Irmãos, o universo é uma grande Capela Sistina, com grandes obras de arte. Da mesma forma que você não pode chegar na Capela Sistina e achar que aquilo lá é um respingo de tinta, nós temos que olhar o universo e reconhecer ali assinaturas claras de um grande Deus. Um Deus que todas as coisas fez pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Ítalo. Isso. E por que nós vemos essas assinaturas? Porque o próprio Deus colocou na sua obra sinais claros para que nós ficássemos indesculpáveis. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina se vêem claramente no universo, na terra e na vida. Romanos 1:20. Para que quando você estiver face a face com Deus, você não tenha desculpa alguma. Muitas pessoas dizem assim, eu não creio em Deus porque eu nunca vi, mas você viu a sua obra. Você não crê em Michelangelo? Você crê em Michelangelo porque você viu a sua obra. É assim que funciona. Ítalo, toda vez que eu fizer assim, a próxima, maravilha. Será que existem realmente assinaturas de Deus no universo, na vida, na terra? Será que ele precisaria escrever made by God? Olha, talvez você não soubesse inglês, correto? Ele poderia escrever então feito por Deus. Ah, mas talvez você não soubesse português. Talvez você só soubesse chinês. Então ele assinou com uma assinatura que todos entendem. Assinaturas de graça, de charme, de perfeição, de sofisticação, de beleza, de variados estilos. Esse é o nosso Deus. Qual é o estilo de Deus? Todos os estilos.
Esse é o nosso grande Deus que fez todas as coisas. Quando nós chegamos, então, no universo, o que a gente pode observar? Não sei se você sabe, mas tem 3 forças que governam o funcionamento do universo: as forças nucleares, as forças eletromagnéticas e a gravidade. Mas para que o universo funcione, nós precisávamos de constantes universais. Para graduar essas forças, são 26 constantes universais. A física foi estudar essas 26 constantes universais. Nós percebemos que os valores dessas constantes são exatamente os valores que essas constantes precisariam ter. Qualquer mudancinha em qualquer uma dessas constantes, o universo ardendo se desfaria. Um sinal claro e evidente que um grande Deus de eterno poder e divindade calibrou as constantes universais. Eu sou químico. Quando vamos estudar os átomos, a gente percebe que temos elétrons e prótons. Os elétrons atraem os prótons atraem os elétrons. Mas se você vai lá no núcleo dos átomos, os prótons estão lá bonitinhos. Os elétrons não colapsam com o núcleo. Por quê? Porque eles estão presos em orbitais atômicos e moleculares, descritos pelas equações de Schrödinger da mecânica quântica, aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você entende. Não é assim? Equações matemáticas extremamente complexas criam orbitais que aprisionam os elétrons para que tudo se torne estável. Assinaturas indesculpáveis de um grande Deus. E quando nós vemos agora o universo, percebemos que o universo é imenso. No universo visível nós temos 2 trilhões de galáxias. Em cada uma dessas galáxias são aproximadamente 200 bilhões de estrelas. Pastora Ângela, a senhora é tão boa em matemática. 2 trilhões vezes 200 bilhões, quanto deu, pastora? 60 sextilhões. Não disse que ela é craque em matemática? Irmãos, 60 sextilhões de estrelas. Quão grande é o seu Deus? Da próxima vez que te perguntarem quão grande é o seu Deus, você responde: veja o tamanho do seu universo, 60 sextilhões de estrelas. Quer contar comigo, irmão? Vamos contar? Vamos lá, 1, 2, 3. Você vai morrer, nem começou a conta. O universo todo colorido, de galáxias. O universo está todo desarrumado como quarto de adolescente? Não, ele está todo organizado. As estrelas estão organizadas em estrelas das mais diferentes formas, formas belíssimas. Por quê? Porque o nosso Deus é um designer. Ele arruma todas as coisas em formas magníficas, coloridas, as galáxias. E aí, nós vamos... O Ítalo é fantástico, hein, pastora? Esse depois precisa dar um aumento para ele. Nós vamos ver as estrelas. Todas as estrelas são coloridas. Você sabia disso? A estrela parece brilhante no céu, mas se você se aproxima dela, todas as estrelas são coloridas. Tem estrela de tudo quanto é cor. Mas o espectro da radiação eletromagnética é muito amplo. O universo não precisava ser colorido. Na realidade, não deveria ser colorido. Ele poderia emitir no infravermelho, no ultravioleta, raios gama, raios X. Poderia ser cinza. 50 tons de cinza. Estaria bom, não é? Assistiu o filme, minha irmã? 50 tons. Estaria bom, não está? Mas o nosso Deus exibido e exagerado do jeito que Ele é. Deus é exibido e exagerado, né, pastor? Ele está concordando. Você sabe aonde você encontra esses 2 novos atributos de Deus? No Evangelho de Marcos 1:1. Que evangelho é esse, Marcos? O meu. Apócrifo, lógico. Ele é exibido e exagerado. Sabe por quê? Porque a nossa fé é muito pequena. Menor que um grão de mostarda. Então Ele exagerou. Se exibiu para que você cresce nele.
Todas as estrelas são coloridas, sensacional. E quem enxerga essas cores? Os nossos olhos, 3 cones, verdes, azuis e vermelhos. E com esses cones nós enxergamos mais de 10 milhões de diferentes tonalidades de cor. Então o show é para você. Ele quer que você creia nele. Um show magnífico. Então nós vemos estrelas de todas as cores. Então tem estrela amarela, tem estrela vermelha, tem estrela laranja, branca, bege. Só não tem estrela de uma cor. Qual seria, irmão? Estrela verde. Quem falou? E por que não tem estrela verde? Porque o Palmeiras não tem mundial, gente. Não sei se aqui em BH faz tanto sentido, né? Palmeiras não tem mundial. É um Deus magnífico, todas as cores, estrelas e mais estrelas nesse seu universo. Quando nós vamos ver a galáxia que habitamos, estamos na melhor galáxia, a Via Láctea. Ela é planar, então todos os astros nos protegem da atividade daquele grande buraco negro no centro da nossa galáxia. Viajamos com os braços da galáxia. Estamos perto o suficiente da atividade cósmica, mas afastados o suficiente para não sermos destruídos por ela. Estamos numa região calma, segura do universo, escura para poder observar o universo. Estamos na suíte presidencial do universo. Você já percebeu isso? Às vezes a gente está mal acostumado. Conhece a música? Mal acostumado. Você me deixou mal acostumado com o seu amor. Quem que nos deixou mal acostumado com o seu amor? Deus. A gente está tão atolado e abarrotado de grandes maravilhas que às vezes a gente se esquece de agradecer a Deus pelo planeta que temos. Magnífico. Na melhor galáxia, estamos do lado da melhor estrela, o Sol, uma estrela calma, tranquila. Essa estrela, o Sol, será estável por 5 bilhões de anos, emitindo a radiação certa, infravermelho para nos aquecer, ultravioleta para nos proteger, para a vitamina D. Você andou sem camisa ao meio-dia, não foi, na pandemia? Nunca vi tanto garoto andando sem camisa na pandemia. Por quê? Redescobrimos a necessidade de tomar sol, esse sol magnífico. E ele será estável por 5 bilhões de anos. Aí no artigo que foi publicado, alguém pergunta assim nos comentários: nossa, 5 bilhões de anos? Mas o que vai acontecer com o Sol depois de 5 bilhões de anos? Alguém diz assim: ele vai explodir. Aí a pessoa pergunta: nossa, se o Sol explodir, destruirá a Terra. Aí o rapaz responde: sim, destruirá a Terra. E o outro responde: nossa, estou preocupado. 5 bilhões de anos. Pastora Ângela, Jesus está demorando para voltar, mas em 5 bilhões ele volta, não volta? Volta, irmãos, durma em paz. Um sol magnífico. Estamos na distância certa do Sol. Um pouquinho mais perto do Sol a gente torraria. Um pouco mais afastado a gente congelaria. A Terra gira 24 horas, então é um esquenta e esfria. De noite esfria, de dia esquenta, girando bonitinho que nem o frango no domingo. Não é? Aí fica tudo tostadinho por igual. Deus é magnífico. Todos os outros planetas do sistema solar nos protegem de asteroides, de cometas. E a Bíblia diz claramente quanto tempo Deus demorou para fazer todas essas maravilhas do universo. E como Ele fez. Em Salmos 33:6, você está lendo ali? Está muito claro, porque ele diz assim: porque eu criei o universo com o sopro da minha boca. Ele disse: haja universo. E o universo se formou. Em Salmos 33:9 ele diz assim: porque eu falei e tudo se fez. Eu ordenei e de pronto tudo foi criado. E será que essa verdade tem sido confirmada pela ciência? Recentemente um novo telescópio, o James Webb, foi lançado pela NASA.
apontaram para um ponto escuro do universo e tiraram a foto da galáxia mais antiga, a Gliese 13. Sabe o que aconteceu com essa galáxia e várias outras galáxias que foram fotografadas? A galáxia estava pronta, absolutamente pronta, massiva, super brilhante, suave, praticamente do mesmo tamanho das galáxias que nós vemos hoje. O Hubble, o telescópio que veio antes, e agora o James Webb, mostram fotos do universo. Irmãos, nós temos a foto, sabia disso? Deus mandou a foto do universo sendo formado, através desses telescópios. E o universo estava como? Pronto, absolutamente pronto. Porque Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado pela palavra de Deus. E na terra? Será que temos evidências na terra das assinaturas de Deus? Irmãos, a terra é absolutamente sobrenatural. Um planeta que tem mais de 1.200 condições únicas, que só esse planeta tem, é um planeta sobrenatural. Temos assinaturas e mais assinaturas de Deus nessa terra magnífica. Por exemplo, o Sol é magnífico, mas ele emite uma radiação ultravioleta que parte é do mal, parte é do bem. Nós temos o UVC, UVB e UVA. UVC é energia demais, nos mataria. UVB é energia boa, mas o Sol emite demais, um excesso. E o UVA é bom. O que acontece com a nossa atmosfera? Ela é absolutamente perfeita. Irmão, respira aí, ó, faz assim, ó. Já deu graças a Deus pela atmosfera que Ele criou? Hoje você já agradeceu a Deus? Essa atmosfera é absolutamente perfeita. Ela tem nitrogênio e oxigênio na proporção de 3:1. E uma pitada de gás carbônico, CO2. O nitrogênio é para suas proteínas, o oxigênio para sua energia, e o CO2 para te aquecer. O efeito estufa, irmãos, é uma bênção. Tem gente que está preocupada que vai morrer cozinhado nesse planeta. Descanse em paz, irmãos. Deus já deu a receita de como esse planeta será destruído. Em 2 Pedro 3,10 está escrito: esse planeta ardendo se desfará, e todas as obras da terra serão consumidas pelo fogo. Deus destruirá a estabilidade dos átomos. Mas a nossa atmosfera é perfeita, tem nitrogênio e oxigênio na proporção de 3:1. Mas para que a vida seja estável nesse planeta, nitrogênio tem que reagir com oxigênio. Sabe o que Deus criou? Criou os raios. A gente fica achando, para que Deus criou o raio? Aí alguém pensa assim, né? O raio que o parta. Conhece essa? Deve ser para destruir, né? Alguém, o inimigo. Aqueles meninos que vão jogar bola, não obedecem à mãe, né? No campo de futebol. Mas, irmãos, raio é uma benção. Quando o raio cai, a energia do raio atomiza o nitrogênio. O nitrogênio reage com o oxigênio e forma o NOx, NO e NO2. O NO e o NO2 reagem com água e formam o ácido nítrico. Ácido nítrico chove com uma chuva ácida. O nitrito e o nitrato no solo são absorvidos por 3 tipos de bactérias denitrificantes. E esse nitrito e nitrato se transformam em amônia. Amônia é adubo de planta, que cresce num alface. Se você é vegetariano, come o alface. Se você é carnívoro, espera a vaquinha se alimentar e faz um churrasco. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, da próxima vez que você ouvir um raio caindo, faça então a oração do raio. Aprendeu? Senhor, graças te dou porque agora acabou de cair um raio. E eu sei agora, depois que eu assisti a palestra do professor Marcos, que esse raio acaba de atomizar o nitrogênio, Senhor. E ele reagiu com oxigênio formando o NOx, que agora está reagindo com água formando o ácido nítrico, que está chovendo. E o nitrito e o nitrato estão sendo transformados em amônia. E eu estou agora apreciando o meu churrasco, ou a minha salada de alface. Aprendeu a oração, irmão? É a oração do raio. Fantástico. Irmãos, a química do
ozônio, que nos protege da radiação, é magnífica. Você está vendo aí alguma coisa? Química é muito complexo, mas quando eu explico, você entende. Entendeu? Está vendo ali a nossa atmosfera? Tem oxigênio. Quando a radiação UVC vai atingir você, o O absorve essa radiação e te salva. Agora o O quebra em O. O O reage com o O e forma o quê? É o ozônio. E o ozônio fica lá e filtra a radiação UVB. Deixa passar só 5%. Olha que magnífico. E a nossa atmosfera é totalmente transparente ao UVA. Um jogo de química sensacional. Mas agora quando o O absorve o excesso de radiação UVB, o que acontece com o O? Ele quebra em O mais O. Agora o O reage de novo com o O e forma o quê? O O. É uma química circular, é a química do O. Então da próxima vez que você orar a oração do raio, acrescente a oração da camada de ozônio. Graças te dou, Senhor, porque agora a camada de ozônio está absorvendo o UVC e o O está formando o O, que está reagindo com o O e está formando o O, Senhor. Guardou a oração, irmão? Diga amém. Mentiroso, nem lembra mais. Não é sensacional? Nosso Deus é fantástico. Ele cuida de todos os seus. Ele colocou uma camada protetora. Ele dá o seu show. Nosso planeta é protegido por um campo magnético. Quem assistia Perdidos no Espaço? Dr. Smith. Só o cabelinho branco ali, o outro cabelinho branco ali, né? Faz tempo, irmão. A série original, quem assistia? O Dr. Smith, né? Ligava. Irmãos, o nosso planeta está protegido por um campo magnético. O Sol, de vez em quando, tem explosões temporárias temporárias de nervosismo. E ele emite um vento solar. E o que Deus criou? Um campo magnético que desvia esse vento solar para os polos. Irmão, se o vento solar batesse em você, o que você deveria fazer? Aquela oração clássica de todo cristão: Senhor, receba-me na sua glória. Mas Deus desvia o vento solar para os polos. E quando chega nos polos, o que acontece, Ítalo? Isso, esse sistema aqui está funcionando super bem. O que acontece nos polos? O maior espetáculo de pirotecnia conhecido na Terra, a aurora boreal. Deus não é um grande designer, um grande pintor, ele pinta os céus. Durante o dia o céu é azul, no pôr do sol ele é vermelho alaranjado. Mal acostumado você está, irmãos. No próximo pôr do sol, dê glórias a Deus. Um Deus que gosta de colorir e de pintar a sua obra. Um grande artista, um grande pintor. Quem foi o maior? Michelangelo? É o nosso Deus. É o nosso Deus. Isso. Aí ele cria uma lua. E o que a lua faz? Inclina o planeta em 23 graus e meio. Então ele é passando pelo sol, nós temos as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Outro dia eu fui no Nordeste, eles falaram: não, aqui, Marcos, só tem 2 estações. Eu falei: quais? Verão e a estação rodoviária. As 4 estações. A lua estabiliza a rotação da Terra em 24 horas. Magnífico, não é? Um astro sensacional. E a lua cria as marés. Irmão, sem maré seria água parada. E água parada, pastora Ângela, água parada dengue. Estagnação, morte. Mas você já foi na praia e deu graças a Deus, porque a maré é assim, é uma marezinha alta e uma marezinha baixa. Se a lua estivesse mais próxima do planeta Terra, o que aconteceria? Tsunamis. Ninguém conseguiria ir mais na praia. O nosso grande Deus. Uma lua sensacional. Mas aí o exibido e o exagerado vai dar agora o seu show. Porque Deus é assim, depois de tudo que Ele faz, Ele dá no final o seu show. Por quê? Porque Ele quer que você creia
nele. E aí ele cria uma lua 400 vezes menor do que o Sol, mas uma lua 400 vezes mais próxima da Terra. E quando a lua fica na frente do Sol, nós temos nesse planeta eclipses solares perfeitos. 100%, o nosso Deus não é um Deus de 99%, não é um Deus de 101%. Quando Ele faz 100%. É nesse Deus que você crê, irmão? Então diga amém, amém. Um Deus perfeito, digno de todo louvor e adoração, é o nosso Deus. E para que servem os eclipses solares perfeitos? Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, recentemente teve uma lá, e eu perguntei para ele, como é que foi? Ele falou, Marcos, as pessoas iam nas ruas, se ajoelhavam e falavam, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o seu Deus, irmãos? Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Vemos a grandeza do nosso Deus nos eclipses solares perfeitos. Somos então indesculpáveis. E Ele gosta de colorir. E temos luas de todas as cores. Isso é um jogo de ótica, irmãos. A lua é cinza, não é? Mas a luz do sol batendo na lua, filtrada pela nossa atmosfera, cria luas de todas as cores. O show é para você, para que você fique ainda mais indesculpável. Não tem desculpa, irmão. Eu brinco, né? Eu acho que o ateu vai chegar para Deus e falar, Senhor, eu nunca te vi. Ele fala assim, você não viu as eclipses solares perfeitas? Você não viu o pôr do sol? Você não viu os pássaros, as flores? Aí ele vai falar, próximo. Próximo. É um show, não é? A atmosfera da Terra. Irmãos, nós temos a gravidade certinha que prende a atmosfera certinha, então ela não escapa para o universo. Você já pensou nisso? É gás, mas o gás não escapa para o universo porque a gravidade da Terra é certinha e prende o gás como gás. Se ele se tornasse líquido, o que aconteceria? Quando tivesse um asteroide tentando invadir a nossa atmosfera, ele não queimaria mais na atmosfera. Então a estrela cadente, porque o outro show que Deus dá, seria de fato uma estrela cadente e cairia aonde? Na tua cabeça. Deus nos protege, dá um show, atmosfera certinha, nitrogênio e oxigênio, umas pitadas de CO2, perfeita a atmosfera. Alô, os asteroides são consumidos por atrito, e a densidade da atmosfera, Ítalo, isso, é suficiente para que os pássaros voem. Ele pensa em tudo, ele pensou em tudo, pensa em tudo e continuará pensando em tudo. No nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro, Deus governa todas as coisas. É o Deus que põe e o Deus que depõe. É o Deus que faz e o Deus que desfaz. Esse é o nosso Deus. Por que Ele fez assim? Porque Ele é Deus. E Ele tem o domínio de todas as coisas, o nosso grande Deus. E na vida, irmão, será que temos assinaturas de Deus na vida? Aí que a coisa fica pior ainda, para quem não crê em Deus, ou diz não crer em Deus. Olha só na vida, o que é que nós temos? Água, irmãos, água é um líquido sobrenatural, sabia disso? Você toma água? Bonita essa xícara, né, pastora? É que ontem eu peguei uma. Você pega essa água, toma um pouco da água e você fala assim, nossa, insípida, inodora e incolor. Olha só que líquido chato. Irmãos, ela é insípida, inodora e incolor porque Deus fez assim, porque todo mundo tinha que beber água. Já pensou se ela tivesse um gosto e você não gostasse de água? Você morreria, não gostasse da cor, do cheiro. Um líquido sensacional, mas além dessas 3 propriedades, a água tem 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. Um líquido sobrenatural.
absolutamente sobrenatural. E o que a Bíblia fala sobre esse líquido? Além disso, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Esse líquido já é sensacional, espetacular, sobrenatural, mas Deus tem uma água ainda melhor para te oferecer. A água que jorrará eternamente em você. Agora, esse líquido tem uma propriedade incrível. Irmãos, gelo flutua sobre água líquida. Sabia que isso é sobrenatural? Você vai numa aula de física, o professor vai dizer sólido é mais denso que líquido. E o gelo deveria afundar. Mas apenas o gelo, água sólida, flutua sobre água líquida. A água faltou então, da aula de química e de física. Ela desobedece uma lei. Sabia? Por que a água flutua? Será que é para afundar o Titanic? Porque ele disse que Deus não afundaria? Será que é para salvar os pinguins? Não. O que acontece? Se a água não flutuasse, a vida estaria aniquilada nesse planeta. Nos países mais frios, nos invernos, o que acontece com a água? Chega a 4 graus Celsius, ela vai para o fundo do lago. Lá no fundo do lago ela leva oxigênio. E na superfície do lago se forma uma camada do quê? Gelo. Gelo é um isolante térmico, então se forma uma garrafa térmica. A temperatura pode cair para menos 30, menos 40, menos 50, mas o peixinho fica lá no inverno todo numa boa. Deus cuida de toda a sua criação. E Ele cuida do peixinho por quê? Porque você vai lá e pescá-lo, não vai? É a tua alimentação. Deus cuida de toda a sua criação. E aí Ele faz neve cair nesse planeta. Aí fomos olhar, né, Ítalo, o próximo. Fomos olhar os cristais de neve. Isso. O que aconteceu com os cristais de neve? Nenhum cristal de neve é semelhante ao outro, sabia? Nós temos fotos de mais de 5.000 cristais de neve, todos são diferentes. Deus é ou não é? Pastora Ângela, um exibido e um exagerado. Os cálculos mostram que apenas um em 67 milhões de cristais será igual ao outro. Olha só. E as formas são magníficas, porque Deus é um designer, um grande pintor, um grande artista, de vários e vários estilos. Criou cristais magníficos, os cristais de neve. Ítalo, isso. E você, dentro de você? Sabia que você é o maior espetáculo de nanotecnologia e sofisticação desse universo? Às vezes você está sentadão aí e você fala, nossa, o que eu sou? Há um monte de proteína, água, carboidratos. Irmãos, você é o maior espetáculo de tecnologia, sofisticação, robótica, maquinaria desse universo. Deus te criou em honra e majestade. A Bíblia diz um pouco abaixo dos anjos. Tem gente que até discute que talvez a gente seja um pouco acima, de glória e majestade. Ele nos coroou. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. E com inteligência Ele fez a vida, máquinas. Agora você está sentado aí, mas milhares e milhares de máquinas nanomoleculares estão aí construindo as suas proteínas. Os fios proteicos de nylon que te formam. E essas proteínas estão fazendo assim, ó, tricotando as suas proteínas. Quer que eu repita o barulhinho, irmãos? Vamos lá, ó. Milhões e milhões de maquininhas tricotando as suas proteínas. Máquinas fantásticas, com uma eficiência maior que 99,9999999% de eficiência. Magníficas. Dentro de você agora, máquinas estão produzindo energia, ATP sintase, muito mais sofisticadas do que Itaipu. Você é um espetáculo de tecnologia. Estão produzindo a sua energia para que você esteja ativo aqui participando do culto da Lagoinha. Olha só essa outra. Robôs nanomoleculares. Sabia que milhões e milhões e milhões de nanorobozinhos estão andando dentro de você?
E eles têm perninhas, têm bracinhos. E eles vão fazendo assim, ó, andando, caminhando nas rodovias celulares, numa velocidade incrível. Até brinco, eles vão cantando uma musiquinha, fazendo assim, ó, eu vou levar nutriente, eu vou. Não acreditou, irmão? Cético. Irmãos, tem tanto robozinho andando dentro de você. Se você ficar parado, agora tem que ficar parado. Não pode mexer. Está parado, pastor? Pastora? Se você ficar parado, você vai sentir uma cosquinha. Porque você tanto robozinho andando que você vai sentir uma cosquinha. Você de vez em quando não sente uma cosquinha? São os robozinhos. Está sentindo a cosquinha, irmão? Não está? Falta de fé. Falta de fé. Milhões e milhões desses robozinhos andando dentro da gente. Fantástico, não é, Ítalo? Irmãos, bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo o que há em você, bendiz o santo nome de Deus. São máquinas fantásticas, robôs, produção de energia, máquinas de tricotar proteínas, o maior espetáculo de nanotecnologia. Mas também em Jó 12, 7 e 9, talvez tenha o conjunto de versículos mais sensacional da palavra de Deus. Eu gosto demais desse versículo, porque talvez você não creia em Deus, você não queira crer em Deus, crer nele. Você parece que não tem evidências, mas Jó 12, de 7 a 9 diz assim, não está crendo em Deus, irmãos? É fácil, pergunte aos animais, e eles o ensinarão. Ou as aves do céu, e elas lhe contarão. Não pergunte a Darwin, não pergunte à ciência de homens, maldito homem que confia no homem. Pergunte às aves dos céus. Fale com a terra, e ela o instruirá. Mais de 1.200 condições únicas que só o planeta Terra tem, a suíte presidencial do universo. Deixe que os peixes do mar o informem, quem de todos eles ignora que a mão de Deus fez tudo isso? Vamos perguntar aos animais, bem rapidinho, Ítalo, vamos mostrar. Olha, dá uma olhada no próximo, irmãos, isso é uma lagarta. Deus gosta ou não gosta de colorir? Ele é ou não é um artista de vários e vários estilos? E quando ele deixa tudo colorido, fica fantástico. Você vai para o culto da noite, coloca várias cores, olha no espelho e fala, nossa, brega, vou de preto básico, não é assim? Mas Deus, quando Ele combina, fica sensacional. Olha o próximo, gente. Esse é o pato mandarim. Como duvidar do nosso grande Deus? Olha o próximo, irmãos. Essa é uma borboleta com mimetismo e camuflagem. Quando ela fecha as asas, parece uma serpente em posição de bote. Olha que coisa fantástica que Deus fez. Olha o próximo. Pode, irmãos? Pode um bicho desse? Pode não, pode? Sabe aquele cara do TikTok? É assim, né? Olha o bicho. É óbvio demais, não é? Olha o próximo. Deus é muito bem-humorado. Quando Ele faz bonito, fica bonito. Mas, irmãos, quando Ele faz feio, Ele é insuperável, não é? O bicho é tão feio que fica bonito. É que nem aquele seu amigo. Ele é tão feio, mas é teu amigo. E ele fica bonito, não fica? É assim. Irmãos, quando Ele põe cor, fica lindo. Quando Ele deixa negro sem cor, também fica lindo. Você é negro? Dê glórias a Deus. Você tem a melhor e mais bonita pele entre os humanos. Essa pele te protege da radiação ultravioleta, te deixa jovem. O negão tem 90 anos, você olha para ele, parece que tem 37, que nem eu. 37 eu tenho, um pouquinho mais também. Não é incrível isso? Nosso Deus. Irmãos, pensa num negócio desse. Esse bicho habita as profundezas do mar, no mais escuro dos escuros, nas profundezas mais profundas. E ele tem uma varinha, e na ponta da varinha tem uma lanterninha com LED. Pode, irmãos? E quando ele quer caçar, pum, acende. A presa vem e ele, nheque,
Deus é sensacional. Pensa em Darwin tentando fazer uma coisa dessa. Uma evolução lenta, gradual e sucessiva, desastrada, sem propósito. Aonde apareceria essa lanterninha? Nas costas. E o bicho viraria o nheque. Não o creque, ele viraria o nheque. Viraria a presa, não o predador. Deus é fantástico. Dá uma olhada, irmãos. Já viu o vagalume? É uma lâmpada de LED. Agora, quem criou o código Morse? O próximo, Ítalo. Isso. Quem criou o código Morse? Samuel Morse? Não foi. Sabia que quem criou o código Morse? No próximo, Ítalo. Foram os vagalumes. Você já viu o vagalume piscando? Eles estão se comunicando, irmãos, com código Morse. Bolinhas e tracinhos. Nosso Deus é tremendo, não é? Esse bicho resiste ao calor, resiste ao frio, nitrogênio líquido, água fervendo, são os tardígrados. Esse bicho foi para o espaço, sobreviveu no espaço e se reproduziu. Quando falta água, ele se desidrata e ele morre. Mas quando volta a água, ele se reidrata e ressuscita. É aquela música, ressuscitou, ressuscitou. Vocês cantam aqui? Aleluia, da morte. É esse bicho, irmãos. Deus é exibido e exagerado. Dá uma olhada no próximo, irmãos. Esse é o ID Bird, que decora a capa do meu livro, Fomos Planejados. Da onde ele veio? Intelligent Design. Olha o I com o pinguinho amarelo. Olha o D, Intelligent Design. A cruz, esse azul, é um jogo de ótica, iridescência. E tem uma cruz que brilha no escuro. Não é corante, não é pigmento, é um jogo de ótica, física. Somente quem soubesse de física poderia fazer isso. E a cruz, é a cruz de Cristo que brilha nas trevas. Pássaro, pergunte aos pássaros, irmãos. A Bíblia diz em Jó, pergunte aos pássaros e eles lhe dirão. Quem entre eles duvida que foi a mão do Senhor que fez tudo isso? Os pássaros não duvidam, irmãos. E o pavão? Darwin disse que isso era seleção sexual, que a pavoa foi escolhendo o pavão mais bonito, mais apavoado, mais colorido. Mas irmãs, só para os irmãs agora, os homens ficam quietos. Irmãs, você seleciona o garoto mais apavoado, mais colorido, mais decorado? Obviamente que não. Fizeram uma pergunta para as pavoas, o que elas preferiam no pavão, sabe qual foi a resposta? Acoustic signaling. Em bom português é boa cantada. Por isso que eu digo que por isso que tem tanto homem feio casado com mulher bonita. Dá uma olhada ali. Nossa, que coisa horrorosa. Boa cantada, né, irmã? Querida, te darei a lua. Não é assim? Ó, tem mais de 1 milhão de besouros decorados. A animação não passou aí, mas maravilha. 1 milhão de tesouros decorados, irmãos. Para não falar que eu não falei das flores. Mas vou falar rapidamente, que o meu tempo está acabando. Olha, irmãos, pode. É uma flor que tem formato de caveira. Deus, além de exibido, exagerado, ele é muito bem-humorado, não é? Olha essa outra, irmãos, parece um passarinho. Olha a outra, vamos lá, Ítalo, bem rápido. Olha a outra, um macaco prego, olha a outra. Irmãos, plantas carnívoras, o desespero dos vegetarianos. Plantas carnívoras. Deus é demais, não é? Olha essa daí, irmãos. Parece um nenezinho no bercinho. E você, o maior espetáculo desse planeta. Sabia que o seu cérebro bate todos os computadores ligados em rede desse planeta? Você guarda todas as informações, você processa informações como melhor que todos os computadores ligados em rede nesse planeta. O teu corpo é magnífico, o coração, sistema imune, que te salvou da pandemia. Está um pouco debilitado por causa da queda, mas ainda te salvou, não salvou? Quem te salvou da pandemia, irmãos? Deus, com o seu sistema
imunológico. Magnífico. Conclusão: um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima dele, desse grande Deus. Conclusão: made by God. Precisava, irmãos? Precisava estar escrito? É claro demais, não é? Uma língua universal da beleza, do charme, da perfeição, das cores. Deus nos convence absolutamente de sua existência. Quer saber um pouco mais? Assista o meu podcast na Rede 316, A Bíblia e a Ciência, um podcast que um cientista ousa afirmar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário. Tem muitas pessoas e muitos cristãos, inclusive, propagando por aí que a ciência venceu e precisamos fazer uma releitura da palavra de Deus à luz da ciência. Irmãos, heresia! A Bíblia venceu. E precisamos fazer uma releitura da ciência à luz da Bíblia. À luz da palavra de Deus. Assisto meu programa na IPPTV, Fé e Ciência. Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem um programa, eu faço lá. Meus 3 livros, se você quiser adquirir, já se esgotaram, né? Acho que tem 1 ou 2, você correr lá. Mas adquira na covalpress.com. A Coval Press não vende livros, ela quer distribuir da melhor forma possível esses livros. Adquira lá, tem 3 livros, tá bom? Isso, e essa é minha família, linda, maravilhosa. Irmãos, o nosso Deus é tremendo, é um Deus magnífico. Eu não creio em Deus, eu tenho certeza absoluta que esse Deus existe. Eu não posso não crer, eu estou obrigado a crer, pelas evidências. Porque os atributos invisíveis desse grande Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente nas coisas que esse grande Deus criou. Portanto, a esse Deus invisível, mais real, onipotente, onisciente, onipresente, seja a nossa glória, a honra, a Ele toda a honra e majestade. Eu sou pó, mas grande é o nosso Deus. Então, ontem, hoje, sempre, eternamente, que a gente sempre se lembre a glorificar aquele grande Deus que nos fez pronto. A esse Deus que nos quer do nosso lado, quer que você creia nele. Então a Ele toda a glória, ontem, hoje, sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado, irmão.